tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é Reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, bom dia a todos. E antes de mais nada, Feliz 2021! Bem-vindo ao nosso primeiro culto de 2021. Esse é um ano que está chegando cheio de expectativas, cheio de esperança. A começar a esperança pela vacina, para que chegue a todos, para que chegue bem rápido. E também, como todo ano, chega com um desejo de transformações em relação às nossas vidas, em relação ao ano passado, 2020. Vou pedir para o Miguel apresentar a nossa família, para quem não nos conhece. Esse é o meu pai, Thiago. Essa é a minha mãe, Fernanda. E esse é o meu irmão, Arthur. E eu sou o Miguel, o caçula. Muito bem. Obrigado, Miguel. É natural, não é? Que toda virada de ano, e isso até é extremamente positivo, a gente começar o ano cheio de esperanças, transformar essa data num marco, onde nós vamos tomar decisões e onde nós vamos alcançar transformações em nossas vidas. Transformações tanto naquilo que não agrada a Deus em nossas vidas, quanto coisas também que não nos agradam em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante, sim. Mas é especialmente importante a gente lembrar qual é a real fonte de transformação na vida de um cristão. 2 Coríntios 5, versículo 17, nos lembra claramente que essa transformação que nós tanto buscamos, desejamos e que nós tanto queremos, não é? E precisamos, principalmente, vem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Essa escritura deixa muito claro para a gente que a transformação que a gente quer, ela vem por meio de Jesus. Ela vem por meio do nosso relacionamento com Deus. Aquilo que é novo e bom vem por meio do nosso, em primeiro lugar, do Espírito Santo, né? Depois vem por meio das nossas orações, dos nossos arrependimentos, das decisões que a gente toma cada dia, ou seja, o nosso relacionamento com Deus. Então, o desejo da nossa família é encorajar a toda a igreja a colocar, sim, grandes expectativas, grandes esperanças, grandes sonhos, mas no seu relacionamento com Deus.
para o ano de 2021. E vai ser um ano excelente, nós acreditamos. Amém. Vou pedir agora para o Arthur nos guiar e fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, Pai, por esse domingo em que nós estamos tendo essa aula. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazer o Bem-vindos da Igreja. É uma honra para mim, acredito para todos da minha família, estar participando desse culto, nosso primeiro culto de 2021. Queria pedir para que todos aqui realizem seus sonhos e suas expectativas para o ano de 2021, que seja um ano melhor do que 2020 e que todos aqui tenham um ótimo tempo em comunhão com o Senhor nesse culto de hoje. Tá? Amém. Queria pedir para que todos nós aprendamos muito e que cada um de nós absorva a mensagem de Deus hoje. Amém. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Por fim, nós Desejamos desejamos a a todos todos um ótimo culto. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Judimar, eu sou um dos voluntários de Hope Worldwide Rio de Janeiro. E eu queria ler uma escritura com todos. Fica lá em Lucas, capítulo 4, começando do versículo 16. Diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Bom, essa é no livro de Lucas, é a primeira pregação de Jesus na sinagoga. E mostra quão importante é para Jesus, e é para Jesus, a ajuda aos pobres e necessitados. E devido à pandemia, né, a Covid-19, nós tivemos muitas necessidades esse ano, e Hope Internacional, através das igrejas, dos irmãos e amigos, levantou fundos para ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, todas as igrejas que tiveram necessidade foram suportadas por Hope Worldwide. E no Rio de Janeiro, Hope pôde ajudar 50 famílias do Projeto Crescer, que é um projeto que temos na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Essas 50 famílias são quase 200 pessoas, né, que com essa ajuda podemos ajudar com alimentos, remédios, produtos de higiene por 8 meses até agora, e vamos estender por mais um mês, no mês de janeiro. Então, nós vamos ver um vídeo curto agora, mostrando essa ajuda de Hope no mundo inteiro, onde milhares de pessoas foram atendidas, e eu queria deixar aqui um muito obrigado e um feliz ano novo a todos. Vamos assistir o vídeo então, tá bom?
Olá a todos, Bom dia. eu me chamo Rogério, essa é minha amada esposa Clemildes. Nós vamos dividir agora com todos vocês um momento de oração. Querido Pai Santo, Pai amado, que o Senhor nos conceda a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, Senhor, e a coragem para mudar o que pudermos, que for possível, e a sabedoria para discernir entre as duas, querido Deus. Vivendo um dia de cada vez, Pai, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho de paz, aceitando esse mundo cheio de pecado como ele é, assim como fez Jesus, e não como a gente gostaria que ele fosse, confiando, Senhor, que o Senhor fará tudo dar certo, se for e se nós nos entregarmos de fato ao Senhor. Pois assim poderei ser supremamente feliz nesta vida, Senhor, e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Que o Senhor, Deus eterno, possa nos ajudar a viver esse momento que nós temos vivido. Olhando, Deus, para os montes e perguntando de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o meu protetor. Ele sempre está alerta e não deixará que eu caia, não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você de todo perigo, de toda maldade. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo do sol. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua lhe fará mal à noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele o protegerá a toda a sua vida e a sua família. Amém. Ele o protegerá quando você for e quando você voltar. Amém. Para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, que bom poder orar ao Senhor, que é o nosso bom pastor, e saber que nada irá nos faltar, Pai. Deus eterno, queremos entrar na Tua presença, sabendo que o Senhor é único, sabendo, Pai, que o Senhor é santo, sabendo, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem visto toda essa tormenta que a humanidade tem passado por conta de um vírus. Fomos surpreendidos, mas o Senhor nunca é surpreendido, Pai. Não sabemos como lidar com esse novo normal, mas o Senhor sabe, Pai. Não sabemos ainda a cura e o caminho, Deus, para nos livrarmos desse vírus, mas o Senhor sabe, Deus. E é a Ti que oramos. É a Ti, Pai, que é o nosso socorro, a quem vamos nos recorrer, porque sabemos, Pai, que contigo está algo que é melhor do que a cura, é a salvação, Pai. E assim como diz o Salmo 121, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso protetor. E olhamos, Pai, para os montes, nos perguntando de onde vem a cura, de onde vem o socorro. Sabemos, Pai, que ela vem do Senhor. Por isso, Pai, se conosco. Seja o nosso protetor, Pai. Esteja conosco nesses momentos tão difíceis. Nos guarde, nos abençoe. Esteja ao nosso lado e nos proteja, Pai. Oramos para que nesses momentos, Pai, onde temos amigos, parentes, pessoas amadas, enfermas, diagnosticadas com vírus, pessoas, Pai, com outros problemas de saúde e até mesmo, Pai, aquelas pessoas que vieram a óbito. Pedimos para que o Senhor, Pai, possa confortar os nossos corações. Pedimos para que o Senhor, junto com teus anjos, possam acampar nessa família,
nessas pessoas, para que a esperança da proteção divina de Ti, Pai, venha sobre essas pessoas. Por favor, Pai, seja o nosso refúgio, seja a nossa garantia, Pai, de uma esperança, de uma eternidade ao Teu lado, Pai, porque sem Ti não somos ninguém, Pai. E como diz bem os Salmos, o Senhor nos guarda na ida e o Senhor nos guarda na volta, Pai. Fica conosco e nos guarde para todo sempre, porque sabemos e reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E é no nome dele que te oramos muito agradecidos. Amém. 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 Bom domingo. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou descansando no poder de Deus. Desde a voz de novo, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo em de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Ufa, enfim 2021. E talvez muitos de nós já começamos o ano preocupados. Cadê meu 13º? Já foi embora. E as minhas contas para pagar? E ficamos preocupados com o nosso salário, com a conta que vamos pagar. E este ano vai ter colégio, o dinheiro da van, o dinheiro da mensalidade. E começamos o ano com muitas preocupações. E para os irmãos que estão sem trabalho, sem uma fonte de renda, uma preocupação extra. Irmãos, eu li uma escritura hoje que me deixou muito animado e eu gostaria de compartilhar com vocês. A escritura fica em Hebreus 13, versículo 5. Diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Meu irmão, quando eu li essa escritura, eu pensei, caramba, é verdade. Passamos por momentos de dificuldades, por aflições. Muitas vezes ficamos amargurados pela falta do dinheiro e muitas vezes de como conseguir o dinheiro pela falta do trabalho. Porém, Deus jamais nos abandona. Eu quero animar você a ter muita fé para esse ano que vai entrar. Eu não sei qual a sua dificuldade, se é financeira ou se você, como muitos estão fazendo festas no meio da pandemia. Eu acredito que não seja essa a sua preocupação, ou preocupado com as mansões, né, que aparecem nos vídeos. Irmãos, o que Deus fala aqui é, não se preocupe. Então esse é o momento de acreditarmos, de termos fé. Não deixe de dar suas ofertas, planeje esse próximo ano. Eu sei que é difícil planejar, ainda mais num ano tão incerto, né? E começamos com essas incertezas, não sabemos mesmo o que fazer. Porém, gostaria muito de chamá-lo a confiar em Deus, a ser fiel nas suas promessas
e que este ano você tenha fé, vai dar tudo certo. Gostaria de fazer uma oração com você. Deus eterno, Senhor, queremos tanto ter os nossos corações animados, Pai, com este ano que vai entrar. Nas finanças, que possamos nos organizar, possamos manter sermos fiéis com as ofertas, assim como o Senhor tem sido conosco até aqui, Pai. Muito obrigado. Oro pelos irmãos, Pai, que perderam os seus trabalhos, pelos irmãos hoje que estão batalhando para conseguir se recolocar no mercado. Pai, e por aqueles, Pai, que por algum motivo tiveram dívidas e estão tratando essas dívidas, que o Senhor possa dar a cada um, Pai, a confiança que o Senhor diz nessa Escritura, Pai. Possa dar a fé que precisamos para que possamos manter com o Senhor a nossa fidelidade, as nossas ofertas, podamos planejar nossas vidas, Pai, e agradecer por tudo, Pai, que o Senhor já tem nos dado até aqui. Muito obrigado, esteja conosco, esteja com esse primeiro culto do ano, Pai, que isso possa nos fortalecer e nos manter ainda mais unidos. Seja grato ao Senhor por tudo que tem nos dado, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenham um bom culto. Luz das nações que dissipa as trevas.
dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Bom dia, irmãos e irmãs. Esse é o nosso primeiro culto do ano. Que Deus abençoe muito você. Feliz ano novo para você. E a minha oração é que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Na semana que passou, a gente teve um acampamento virtual de segunda a quarta-feira, do dia 28 até o dia 30 de dezembro. Algumas pessoas participaram com a gente. O Vinícius, a Letícia, o Pedro, a Ana Vitória, a Ana Luísa, filha do Adelmo. Foi uma semana super legal. E eu estou compartilhando com vocês sobre isso, porque o tema do acampamento foi do caos à ordem. E a aula de abertura foi feita por um casal de sul-africanos e foi muito legal. E eu queria compartilhar essa aula com vocês. O nome desse casal, o nome é Jaré e Chinwe. Jaré é o marido e Chinwe a esposa dele, e eles fizeram um trabalho maravilhoso. Então, se você gostar da aula, o mérito é deles, mas eu quero compartilhar com vocês. O título da aula é Do Caos à Ordem. E a gente vai falar de uma história super famosa na Bíblia. E eu quero fazer um desafio para você. Você sabe qual é a história? Digita no chat pra gente, para ver se você vai acertar. Tenta adivinhar qual é a história que a gente vai falar hoje. Se você escreveu Adão e Eva, então você acertou. Nós vamos falar de Adão e Eva, mas mais especificamente da criação do mundo e do ser humano. Nós vamos falar sobre como Deus fez, por que Deus fez isso. E eu queria chamar você a ler sua Bíblia, abrir conosco em Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 ao 3, do 1 ao 2, mas antes eu queria orar com a gente. Pai, muito obrigado por podermos estarmos aqui reunidos como igreja, nesse primeiro culto do ano. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mostrado isso claramente nesse período que a gente tem passado. Eu oro pedindo que teu Espírito Santo abra os nossos corações para a tua palavra e que o Senhor nos fale essa manhã. Eu te oro grato, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria ler Gênesis do verso 1 até o 2, mas eu queria ler numa versão chamada Tree of Life Version.
Eu fiz a tradução dessa versão e eu vou estar lendo ela para você, porque ela tem duas palavras que eu acho que vale muito a pena a gente ler como ela traduz. Então vamos ler. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era um vazio e um caos. E a terra era um caos e vazio. Trevas estavam na superfície do abismo e o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, pairava sobre a superfície da água. Irmãos, eu acho que Gênesis, e esse trecho, né, continuando até o capítulo 2, verso 3, ele é muito mal entendido. Muitos acham que Deus está tentando nos dar uma narrativa, que Deus está tentando nos dizer como Ele fez as coisas. E de certa forma existe uma sequência, mas sinceramente, se Deus fosse dizer como Ele criou as coisas, dificilmente nós entenderíamos. E eu acho que Deus não está Deus não está tanto querendo nos dizer como Ele fez, mas por que Ele fez as coisas como fez. Essa passagem diz muito sobre quem Deus é, mais do que você imagina. E aqui a gente vê que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1, e no versículo 2 em diante ele começa a contar como Ele fez as coisas. E como eu falei, não só como Ele fez, mas por que Ele fez as coisas. E no versículo 2 a gente encontra duas palavras, dizendo que a terra era caos e vazio. Na sua versão, na NVI, deve estar, ou na ARA, sem forma e vazia. Na NTLH traz vazio. Existem diferentes maneiras que essas duas palavras podem ser traduzidas, mas eu queria mostrar para você elas no hebraico, essas palavras, pois o processo de criação, ele reflete essas duas palavras. No hebraico, essas palavras são tohu e bohu. Tohu traz a ideia de caos, de um grau de desordem, de uma bagunça. E bohu traz a ideia de algo vazio. E essas duas palavras, caos e vazio, elas dizem muito sobre o processo de criação de Deus. Elas trazem a ideia de um caos vazio, ou de um vazio caótico. Eu não sei como que isso seria, vazio e caótico. É difícil, é estranho, mas mesmo o vazio que existia na Terra era caótico. E sabe, todos nós, em algum grau, podemos identificar as nossas vidas com essas palavras. A vida de alguns de nós, ou de todos nós, parece que de tempos em tempos é um vazio caótico. Às vezes nós nos sentimos solitários, a gente sente que não sabe como vai passar através de momentos que parecem que são um caos. A gente sente que está no meio de uma bagunça e, enfim, a gente sente solidão às vezes. Eu posso não conhecer você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei quem é você que pode estar assistindo a gente hoje, mas eu sei que se você entrou no ano passado, como todos nós entramos em 2020, esse ano foi caótico. Esse ano foi difícil. Não foi nada do que a gente esperava. Ninguém esperava o ano como foi. Foi uma bagunça. Algumas pessoas, quando veio a notícia da pandemia e todo mundo em casa, sem ir para as escolas, ou começando a fazer alguma coisa virtualmente, ou no lockdown, alguns de nós talvez tenham sentido depressão. Talvez alguns de vocês tenham sentido que não queria falar com mais ninguém, não queria fazer nada, enfim, só queria cuidar de você, ou nem saber de nada. Algumas pessoas sentiram isso. Algumas pessoas passaram pelo caos porque entraram no ano pensando: esse vai ser o ano que eu vou me casar.
A gente teve 3 casamentos esse ano. A gente teve o casamento do Gabriel e da Ariela, a gente teve o casamento do Rômulo e da Ana Luísa, a gente teve o casamento do Ian e da Ana Cristina. Mas para pensar, eles sonhando com isso e de repente eles não sabem se o lugar que eles alugaram vai funcionar, eles não sabem se vão poder convidar quem eles planejaram convidar, eles não sabem como é que vai ser o cartório para eles se casarem. Então, era um caos. Talvez você tenha tido o seu salário cortado durante esse período. Eu tive por um breve momento meu salário cortado e foi bem difícil passar por isso. Talvez você precisou pedir o auxílio emergencial. Talvez você precisou que alguém ajudasse sua família a passar através desses momentos. Talvez você tenha aprendido a ser professor com essas aulas virtuais e ensinar seus filhos. E talvez percebido que você não era tão paciente como você imaginava. Talvez você tenha testado positivo para a Covid. E talvez você tenha passado um tempo difícil, de incerteza. Talvez você tenha tido dificuldade para se recuperar. Talvez você perdeu alguém que você ama. Esse ano de 2020 foi bagunçado, foi caótico e nos fez sentir sozinhos e nos fez sentir vazios. E se você se sentiu assim, ou se você se sente assim, esse poema em Gênesis 1 é para você. Eu falei poema mesmo, não no sentido de que ele seja imaginário ou que ele seja irreal, mas um poema, ele se preocupa muito mais em ganhar o seu coração do que te transmitir as informações. E o autor, eu acredito aqui, de Gênesis 1, ele está mais preocupado em chegar no seu coração, em alcançar o seu coração, do que ir no meu coração, do que transmitir informações. Deus está tentando nos dizer por que ele nos criou e por que ele é a resposta para o vazio caótico. Se você se sentiu assim, num caos, vazio, Gênesis 1 é para você. Um poema geralmente tem métrica, paralelismo, ele segue um padrão. E não é diferente em Gênesis 1. Olha que interessante. No primeiro dia da criação, Deus cria a luz e separa. Ele separa a luz das trevas. A luz ele chama dia e as trevas ele chama noite. No segundo dia, Deus separa as águas, colocando uma água na parte superior, como se fossem nuvens, o céu, e outra parte da água na parte inferior, como se fossem os oceanos. Então, no segundo dia, Deus separa as águas, e no terceiro dia, Deus ajunta as águas num lugar para separar elas e mostrar a terra. Então, ele separa as águas para que a terra surgisse. Então, até aqui você acha assim, Deus criou muita coisa? Na verdade, esses 3 primeiros dias parece que Deus está mais preocupado em trazer ordem para o caos. Lembra aquela palavra? Tohu, caos, caótico. Deus está trazendo ordem. Deus está trazendo ordem para o caos. E aí, vem os dias 4, 5 e 6. E olha que interessante. No dia 4, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Para quê? Para governar o dia e a noite. Ele criou o dia e a noite no dia 1º e as estrelas no dia 4. Ele ordenou e depois ele encheu. No 5º dia, Deus criou os pássaros que voam no céu e os animais que ficam nos mares. Então Deus fez isso e no 6º dia ele criou os animais que vivem na terra. E então ele criou a mim e a você, os seres humanos. Você consegue enxergar um padrão? Você consegue ver um paralelismo? Você consegue ver qual é o padrão? Existe um paralelo entre o dia 1 e o dia 4, entre o dia 2 e o dia 5, entre o dia 3 e o dia 6, que refletem aquelas palavras Tohu e Bohu. Porque Deus, ele primeiro ordena o caos e depois preenche
Deus primeiro ordena o caos e depois ele preenche o vazio. Ele ordena as trevas, ele separa as trevas e a luz no dia 1º. E no dia 4 ele cria o sol, a lua e as estrelas. Ele separa as águas em cima da terra e nos mares. E depois ele enche os céus e os mares. Deus faz aparecer a terra, né? Separa as águas em um lugar e faz aparecer a terra no dia 3. E aí no dia 6 ele cria os animais que ficam na terra e os seres humanos que ficam na terra. Então Deus ordena o caos e preenche o vazio. Como em todo poema, Gênesis 1 tem ritmo. No idioma hebraico, se você ler Gênesis 1, você percebe a sonoridade que dá ritmo às coisas. Mas mesmo em português, a gente consegue perceber que Deus está ordenando o caos e depois ele preenche o vazio. E é muito interessante perceber que Deus não está necessariamente dizendo somente, olha, aqui está tudo o que eu fiz. Ele não está necessariamente dizendo só isso. O que ele está verdadeiramente dizendo é quem ele é e por que ele fez isso. Para nos dizer que ele é o Deus que tem o poder para trazer ordem para o nosso caos e preencher o nosso vazio. E sabe, se a gente for honesto, todos nós precisamos disso. Não precisamos? Todos nós precisamos de esperança nas nossas vidas, de alguém que diga, existe uma saída. Todos nós procuramos sair do caos e preencher o vazio e ter uma satisfação. O problema é que todos nós procuramos isso em todos os lugares errados. Às vezes a gente procura sair do caos e preencher o vazio sendo o melhor que nós podemos em tudo que fazemos. Isso é bom, faça isso. Mas isso não traz a satisfação que nós procuramos. Isso não ordena nosso caos, nem preenche nosso vazio. Às vezes a gente procura a saída por meio de ter recurso financeiro. Se eu tiver dinheiro, tudo vai se resolver. Eu vou ter a satisfação que eu preciso. O caos vai se ordenar e o vazio vai ser enchido. Só que isso não é verdade. Os recursos financeiros não tiram o seu vazio e nem ordenam o seu caos. Às vezes a gente procura fazer isso por meio de viver para os nossos filhos. Se eu fizer tudo para os meus filhos, se eu der o melhor para eles, eu vou me sentir de missão cumprida. E amém, todas essas coisas que eu falo, é bom você fazer o melhor, é bom você não viver em função dos seus filhos, mas cuidar bem dos seus filhos, é bom você procurar ganhar o seu dinheiro, mas essas coisas não te dão a satisfação que você tanto procura. E alguns de nós, sinceramente, vão para o outro caminho. Fala assim, quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou viver como eu quiser, e as outras pessoas, eu não estou nem aí, sabe? E eu acho que assim eu vou encontrar a satisfação que eu tanto estou procurando. Bom, eu não sei qual a estrada que você vai pegar, quer você acredite o que quer que você acredite que vai satisfazer ou trazer ordem para preencher o seu vazio e ordenar o seu caos. Mas eu quero te falar que todos nós procuramos encontrar satisfação em algum lugar. E eu acredito 100% nisso, que todo ser humano está procurando por 3 coisas na vida. Todo ser humano quer significado, segurança e satisfação. E buscamos por essas 3 coisas em todos os lugares errados. Vamos para alguma coisa que a gente acha que vai trazer significado para a gente. E aquela coisa traz significado, mas é só por um momento. A gente vai atrás de alguma coisa que nos dá satisfação, que nos dá prazer, e aquilo dura muito pouco. E a gente vai para alguma coisa que nos vai dar segurança, e de repente aquilo é destruído
Porque o único que pode fazer isso é o Rei Jesus. É o Deus da Bíblia. É o Deus que Gênesis 1 está tentando mostrar. O Deus que pode trazer ordem para o nosso caos e preencher as nossas almas, as nossas mentes e os nossos corações vazios. Todos nós precisamos. A vida é uma bagunça. E onde encontramos a saída, para onde a gente vai se voltar? A gente deve se voltar para o Deus de Gênesis 1. O Deus desse poema. O Deus que pode trazer ordem ao nosso caos e que pode preencher o nosso vazio. Talvez você possa estar pensando, Samuel, que legal, eu quero conhecer esse Deus incrível. Ou talvez você possa pensar, bom, você fez uma argumentação interessante, essa história de caos e vazio e que Deus preenche, mas isso não passa de uma coincidência. Pode até ser, mas vamos continuar lendo, vamos continuar olhando esse poema de Gênesis 1. Tem várias coisas que são repetidas para enfatizar o mesmo ponto. Tem uma frase que se repete vez após vez em Gênesis 1, que é: passaram-se tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Passaram-se tarde e manhã, e foi o segundo dia. E tem outra frase também, outra frase que se repete várias vezes. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. E a gente vê o poema se repetindo. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que Deus tem um ritmo. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Deus está tentando convidar eu e você para vivermos no ritmo dele. Não o ritmo da pressão desse mundo, o ritmo que a vida nos diz para viver, sabe? Mas o ritmo de Deus. Um ritmo que é cheio de graça, de amor, de bondade, de carinho. E isso também nos diz que Deus é bom, que Ele nos criou a partir da sua bondade, com um propósito, que nos criou porque nos ama. Na época em que Gênesis 1 foi escrito, várias histórias estavam sendo contadas a respeito de como o mundo foi criado, em várias religiões, em várias culturas. E a maioria dessas histórias contava de um Deus que era irado e que vivia em guerra com outros deuses e que criou seres humanos para participar das guerras deles. Ou então de deuses que criaram seres humanos para satisfazer seus próprios desejos, satisfazer a si mesmos. E assim eles criaram os seres humanos. Mas se você pensar nessas histórias, qual a visão que você teria de Deus? De um Deus irritado? Um Deus que se você pisasse na bola, você morreria? Mas Gênesis 1 se levanta como um contraste gritante contra todas essas histórias daquele tempo. De tal forma que nos conta sobre um Deus incrível que ama você, mesmo sem precisar de você, que quer convidar você para viver no ritmo dele, para viver do jeito dele, para trazer ordem para o seu caos e preencher o seu vazio. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus mau, irritado, que se a gente não der para Ele o que Ele precisa, Ele vai destruir a gente. Essa não é a ideia que Gênesis 1 traz. Gênesis 1 traz a ideia de um Deus bom, um Deus que preenche o nosso vazio e que ordena o nosso caos. E às vezes o nosso caos é a gente pensar que a gente não vale a pena, que a gente não é bom o bastante. E o Deus de Gênesis 1 é o Deus que nos ajuda a superar isso. Deus é a resposta daquele teu sentimento, às vezes, de que você não é adequado, de que você não pertence a lugar nenhum, porque você, na verdade, é adequado e você pertence a Deus, o Deus de Gênesis 1. Ele é capaz de organizar. Imagina essa cena cósmica, Deus organizando o caos no mundo e preenchendo o vazio. Se Deus é capaz de fazer isso com o mundo, Ele é capaz de fazer isso na sua vida. E Deus é um Deus bom que quer que você experimente a bondade dele e viva com Ele num relacionamento.
cristianismo e seguir Jesus é mais do que apenas histórias, doutrinas que você precisa acreditar. Cristianismo é um relacionamento com um ser que convida eu e você a uma parceria com Ele pelo resto das nossas vidas, a aventura mais incrível das nossas vidas. Se você vê a história de Gênesis 1 até o 2, capítulo 3, mesmo que você veja rapidamente, você consegue perceber que quando Deus cria os seres humanos, essa é a seção mais longa. E essa é a seção que se sobressai, que tem mais detalhes e mais foco. Sabe por quê? A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, verso 10, na NVT, que nós, eu e você, somos a obra-prima da criação de Deus. Irmão, você e eu somos o ponto alto da criação de Deus. Eu queria continuar lendo com vocês em Gênesis capítulo 1, do verso 31 até o capítulo 2, verso 3. Diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Essa palavra descansou na TLV que a gente leu e Deus parou. Então, e nesse dia descansou ou parou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele parou ou descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus parou. Deus viu que estava completo e parou. Você já parou para se perguntar, né? Deus fica cansado para descansar? Deus precisa de um descanso? Talvez descanso não seja a palavra mais exata, mais acurada, mas a palavra parou, ela parece que se encaixa bem aqui, porque Deus não fica cansado, Ele é Deus, certo? Mas Deus sabe quando parar. Sabe, às vezes eu fico pensando em Deus como um escultor que pegou um bloco de pedra, de rocha, e ele pega as ferramentas e começa a golpear aquele bloco de pedra até formar aquilo de acordo com aquilo que ele tinha na mente dele. Exatamente o que tinha na mente dele, e ele vai golpeando até que ele percebe que o trabalho dele está concluído. Deus sabe que se ele golpear uma vez mais do que ele precisa, ele vai destruir o trabalho. Deus sabe quando dizer acabou. Deus sabe quando parar. Ele não precisa de um descanso porque ele está cansado. Ele para porque ele termina. Porque ele alcançou o ponto alto da criação, a obra-prima da criação, comigo e com você. E ele nos convida. Venham, juntem-se a mim nessa longa aventura, nesse longo relacionamento, onde apreciamos um ao outro de maneira tão poderosa. Deus nos criou porque nos ama, porque é bom. Ele ordena o nosso caos, preenche o nosso vazio e nos convida para um longo dia, um dia que não tem fim. Eu não sei se você percebeu, mas o sétimo dia não tem tarde e manhã. Você notou isso? Tenta achar na sua Bíblia. Porque o sétimo dia é um dia para durar para sempre. É um dia para estarmos com Ele. Deus sabe quando parar. Nós somos o ápice da criação. E Ele sabe quando parar. E Ele também sabe que Ele tem um trabalho na minha vida e na sua vida. Deus conhece você intimamente. E Ele sabe quando você precisa de ir mais um pouco. E Ele sabe quando você não aguenta nem mais um pouco. Deus sabe que você precisa dEle. Deus sabe que você precisa dEle para ordenar o caos da sua vida. Deus sabe que você precisa dEle
para preencher o vazio que você traz no coração. Deus te conhece profundamente e intimamente. E Deus parou no 7º dia. É interessante que 7 em hebraico é formado pelas mesmas consoantes, as mesmas letras que formam a palavra completo. O que isso quer dizer? Que Deus completou, que Deus terminou o que Ele planejou fazer. Deus sabe quando dizer basta e as coisas estão feitas. E quando Ele termina, Ele nos convida para esse trabalho completo, para esse 7º dia, para descansarmos com Ele. E sabe, isso nos ensina alguma coisa sobre nós também. Deus sabe quando as coisas precisam parar e quando o trabalho está terminado. Mas existem coisas na minha vida, na sua vida. Existem coisas nas nossas vidas que precisamos parar com elas. Você sabe que coisas são essas. Coisas nas quais a gente continua tentando encontrar satisfação, significado e segurança. Você tem que parar. Tem coisas em nossas vidas que a gente precisa parar. Precisamos simplesmente nos render diante de Deus e permiti-lo ser aquele que vai preencher o nosso vazio e ordenar o nosso caos. Mas se a gente continua tentando e não paramos, nós nunca experimentaremos o descanso de Deus. O que você precisa parar? O que você precisa parar? O que você precisa fazer diferente esse ano para que você permita que Deus seja aquele que ordena o seu caos e preenche o seu vazio? Sabe, essa é a lição de Gênesis 1. Deus sabe quando parar. Deus criou eu e você a partir da bondade dele e nos convida a viver no ritmo dele. Deus nos dá significado, satisfação e segurança. E Ele é o Deus que ordena o nosso caos e que preenche o nosso vazio. Queria que pudéssemos orar para a gente celebrar a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado por ouvirmos essa lição sobre Gênesis 1. E sabemos que Cristo estava com o Senhor quando o Senhor criou, porque o Senhor criou as coisas por intermédio dele. E Jesus é aquele que nos dá sentido na vida. Jesus foi aquele que nos resgatou, porque o Senhor nos criou de forma perfeita, mas nós caímos. Mas nós, ao invés de irmos para o Senhor, nosso Criador, nós fomos para muitos caminhos diferentes. Mas ainda no nosso erro e no nosso desvio, o Senhor enviou Jesus. Romanos fala que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu pelas nossas falhas, para que a Tua obra-prima fosse completa, Deus. Porque o Senhor nos fez a partir da Tua bondade para vivermos contigo. E nós erramos, mas Jesus consertou. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, agora, no momento da ceia, eu oro para que lembremos que Jesus é aquele que restaura a nossa criação como o Senhor planejou. Te louvamos e queremos tomar o suco de uva, lembrando do sangue que Ele derramou na cruz, e comendo do pão, lembrando, Deus, do corpo de Cristo. Te louvamos e te oramos, gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Olá, muito obrigado por ter assistido ao nosso culto. Espero que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração nessa manhã. Se você está visitando agora o nosso canal e deseja conhecer mais a Jesus e mais a Bíblia, e mais um pouco da nossa igreja, aqui na descrição do vídeo, logo abaixo da tela, tem um link para que você vá lá, coloque seus dados e em breve algum de nossos irmãos entrará em contato com você. Se você também tem algum pedido de oração, aqui na descrição do vídeo também tem um outro link para que você vá lá e coloque o seu pedido. E se você ainda não fez, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Dessa forma, ele vai ficar mais conhecido e assim mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo e assim mais acesso à palavra de Deus. Então é isso, quero desejar a você um bom domingo e um bom 2021. Tchau, tchau!